Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um texto antigo, olha, de uma força emocional impressionante. O Salmo 30. Ele faz parte da Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento. É um cântico tradicionalmente ligado a Davi, mas o nosso foco aqui vai ser mais a jornada humana, sabe? A jornada espiritual que ele descreve. A ideia é desvendar essas camadas de sentimento, de significado. A gente vai traçar o caminho de alguém que passou por uma aflição assim extrema e viveu uma virada radical. Ok, vamos mergulhar nisso então. É bom a gente situar um pouco, né? Os salmos, eles são como um grande painel das interações humanas com o divino. Ali a gente encontra de tudo um pouco, desde o lamento mais profundo até o louvor mais assim exaltado. Passa por dúvidas, súplicas, confissões de fé. E o Salmo 30 se encaixa muito bem nessa categoria de ação de graças. É um testemunho forte depois de uma experiência que quase foi o fim, sabe? Uma libertação sentida como algo direto de Deus. O fascinante aqui é essa montanha-russa emocional que está documentada no texto. A intensidade dessa transformação é notável. Essa intensidade já começa logo de cara, né? Sem rodeios. O primeiro verso já é uma declaração bem forte. Exaltar-te-ei ao Senhor porque tu me exaltaste. Quer dizer, é um louvor que nasce de uma experiência muito concreta, de ser reerguido mesmo. E essa explosão de louvor inicial, ela é justificada logo em seguida. Ele diz por quê? E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Isso já dá uma pista, né? Sobre a natureza da aflição. Talvez uma sensação de vulnerabilidade, de ameaça. Exatamente. Essa sensação de ter triunfado sobre algo ou alguém que o ameaçava é palpável. E a ação do salmista, descrita ali no verso 2, é igualmente direta. Senhor meu Deus, clamei a ti. Quer dizer, não teve passividade na angústia. Ele agiu, ele buscou ajuda no divino. E a resposta que o texto apresenta é imediata, quase uma consequência. E tu me saraste. O texto estabelece essa ligação muito forte, né, entre o ato de clamar e a experiência da cura, da salvação. Essa conexão é central, né? Clamor e cura. E a gravidade da situação antes dessa cura é pintada assim, com cores fortíssimas no verso 3. Ele diz: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. São palavras que evocam uma proximidade muito real com o fim, nossa. Sem dúvida. As imagens da sepultura, Sheol, né, no hebraico, o mundo dos mortos, e do abismo, são metáforas, nossa, incrivelmente potentes. Elas não falam só da morte física iminente, mas talvez também de um estado de angústia paralisante, sabe? Um desespero absoluto. Ou talvez um isolamento profundo, uma depressão severa. O salmista se viu ali no limite extremo mesmo. E foi resgatado da beira da aniquilação ou de uma condição de sofrimento que era insuportável. A sensação é de ter sido literalmente puxado de volta lá das profundezas. E essa dinâmica de clamar e ter resposta não fica só na experiência individual, né? O salmista logo amplia o foco, ali no versículo 4, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebre a memória da sua santidade. A gratidão pessoal transborda e vira um chamado para a comunidade de fé. Isso é muito significativo. O testemunho individual ganha essa dimensão coletiva. Os santos, né, o chassidim em hebraico, são aqueles ligados a Deus por uma aliança de fidelidade e de amor. O salmista convida outros que partilham dessa relação a se unirem no louvor, reconhecendo o caráter santo, fiel de Deus que se manifestou na vida dele. A experiência particular acaba validando a fé da comunidade toda. E é aqui que o Salmo nos entrega uma das suas pérolas mais conhecidas, né? No versículo 5. Aqui fica bem interessante mesmo, com um contraste que, puxa, ecoa através dos séculos. Ele diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. E continua: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que inversão de expectativas.
A ira divina, algo tão temível, é colocada como passageira e o favor divino como a fonte permanente da vida. Exato. Esse verso é um concentrado de teologia prática e esperança. É incrível. Ele não nega a possibilidade da ira divina, vista talvez como uma resposta ao pecado ou afastamento, mas ele a redimensiona. É só um momento. Em contrapartida, o favor, a graça, a benevolência de Deus é onde mora a vida, no sentido pleno, duradouro. E essa metáfora da noite de choro e da manhã de alegria, ela é universal, muito poderosa. Você podia detalhar um pouquinho mais essa metáfora da noite e da manhã? Parece bem central para a mensagem do Salmo. Claro. O que é realmente impactante aqui é como o texto valida a realidade do sofrimento. Ele diz, o choro pode durar a noite. Ou seja, ele existe, é real, o texto não nega isso. Mas ele enquadra esse sofrimento como algo não final. A noite representa o período de escuridão, dificuldade, angústia, talvez a própria experiência da sepultura, do abismo que ele descreveu antes. Mas a afirmação central é que essa noite tem um fim. A chegada da manhã com a alegria não é só um desejo, é uma certeza. Uma certeza baseada no caráter de Deus, nesse favor que sustenta a vida. Essa percepção do favor divino constante acaba recontextualizando a dor. Ela vira um prelúdio, não um estado permanente. Isso oferece um modelo muito forte para a resiliência diante da adversidade, né? Sim, essa perspectiva muda tudo. O sofrimento, por mais intenso que seja, é visto depois como a noite que passou. E isso confirma essa natureza fundamentalmente favorável de Deus. Mas olha que interessante, o Salmo não para por aí. Ele introduz uma camada de autocrítica, quase uma confissão de vulnerabilidade ali nos versos 6 e 7. Sim, tem uma honestidade que desarma a gente aqui. O salmista admite: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Nos tempos bons de tranquilidade, de segurança, surgiu uma autoconfiança, né? Talvez um sentimento de ser invulnerável baseado na estabilidade que ele vivia. É um reconhecimento de como a bonança pode levar a gente a esquecer da nossa dependência fundamental. E ele mesmo identifica a origem dessa segurança no verso 7. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Quer dizer, ele tinha consciência de que a estabilidade vinha de Deus. Só que a percepção muda drasticamente. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A simples sensação de afastamento divino já foi suficiente para desmoronar toda aquela confiança. Essa passagem toca no coração da dinâmica da fé, não é? A prosperidade, ironicamente, pode nos tornar espiritualmente complacentes. A segurança pode nos iludir, fazendo a gente acreditar que somos fortes por nós mesmos. A expressão encobrir o rosto é uma figura de linguagem bíblica comum para descrever essa sensação de abandono por Deus, sabe? A ausência sentida da sua presença protetora, favorável. E a reação imediata, fiquei perturbado, ou seja, apavorado, revela como era frágil aquela autoconfiança. A verdadeira âncora era a percepção do favor divino, não a força da montanha em si. E qual foi a reação a essa perturbação, a esse abalo na segurança? O Salmo mostra um retorno imediato àquela ação que já tinha funcionado antes, né? Exatamente. O versículo 8 nos diz: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. A crise, a sensação de abandono, a queda da ilusão de autossuficiência, tudo isso impulsiona ele de volta para a única fonte segura de ajuda, Deus. A dependência que tinha sido esquecida na prosperidade é redescoberta e reafirmada na adversidade. O ciclo se fecha. A aflição leva de novo ao clamor. E o conteúdo desse clamor, nos versos 9 e 10, é fascinante. É quase uma negociação, uma argumentação teológica muito humana. Ele pergunta para Deus no verso 9, que proveito há no meu sangue quando desço a cova? E continua, porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Parece que ele está dizendo, olha Deus, me manter vivo é vantajoso para ti também, os mortos não podem te louvar. É quase isso, né? Isso levanta uma questão importante sobre a visão de mundo que predominava em partes do Antigo Testamento, né?
A vida aqui na Terra era vista como o espaço primordial para a relação com Deus e, o que é crucial aqui, para o louvor. O Sheol, a cova, era frequentemente imaginado como um lugar de silêncio, de sombras, onde a adoração simplesmente cessaria. Então, o argumento do salmista é teologicamente astuto dentro desse contexto. Ele não está fazendo uma barganha egoísta, não. Ele está apelando para a própria glória de Deus. Preservar a vida dele significa preservar um veículo para o louvor, para a proclamação da fidelidade divina aqui no mundo dos vivos. É um argumento que alinha o interesse dele com o interesse de Deus, que é ser louvado. E depois essa argumentação quase forense, né? O apelo se torna incrivelmente direto, simples, no verso 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Toda teologia, toda argumentação, deságua nesse pedido essencial por misericórdia e ajuda. É a rendição final à necessidade da graça. Ele reconhece que, no fim das contas, a salvação depende da compaixão e da intervenção de Deus. Não tem mais o que argumentar, é só pedir socorro mesmo. E então, a virada. Os versículos 11 e 12 são pura celebração. É o clímax da transformação. O verso 11 tem uma das imagens mais vibrantes da Bíblia, eu acho. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. É uma mudança de cenário completa. Puxa vida. A imagem é poderosíssima mesmo. O pranto, aquela lamentação profunda, é substituído pelo folguedo, que lembra dança, celebração, movimento livre e alegre. E a troca do pano de saco, aquela roupa áspera, símbolo universal de luto, penitência, humilhação, tristeza profunda por um cinto de alegria. É uma transformação radical, visível, que reflete uma mudança interna muito profunda. Deus não só removeu a dor, mas ele ativamente vestiu o salmista de alegria. Então, qual o significado final dessa transformação toda? O verso 12 parece dar a resposta, né? O propósito por trás de tudo. Ele diz, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. E essa glória, no versículo 12, geralmente a gente entende como a própria alma, a essência do ser, agora restaurada e capaz de louvar, certo? É a pessoa inteira, renovada, que se volta para Deus em gratidão, precisamente. A glória aqui pode ser interpretada como a alma, o espírito, o próprio ser vivo e consciente, ou até mesmo a honra restaurada do salmista. Mas seja qual for a nuance exata, a ideia central é que a restauração tem um propósito que é fundamentalmente doxológico, ou seja, voltado para o louvor. A libertação não é o ponto final, é o ponto de partida para uma nova vida de adoração que se expressa. A alegria recebida não é para ser guardada, mas para ser convertida em canto, em testemunho vocalizado. E esse louvor não é algo temporário, né? O verso termina com uma promessa bem forte. Sim, um compromisso que sela toda a experiência. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. A jornada pessoal dele, atravessando o vale da sombra da morte, culminando na experiência da salvação, solidifica uma relação de gratidão e adoração que se projeta para toda a eternidade. A memória do livramento se torna o combustível, assim, perene para o louvor. A experiência vivida vira a base de um testemunho eterno. Olhando para o Salmo como um todo, essa trajetória é impressionante mesmo. Do fundo do poço existencial, sepultura, abismo, pranto, pano de saco, para o pico da celebração e da adoração. Folguedo, alegria, cantar louvores para sempre. É uma narrativa completa de redenção. Exato. Recapitulando os grandes eixos que a gente percorreu no Salmo 30, primeiro, essa honestidade visceral no clamor, a permissão para expressar a dor mais profunda diante de Deus. Segundo, a experiência concreta da intervenção divina, seja cura física, livramento de inimigos ou resgate de uma angústia mortal. Terceiro, essa teologia marcante da esperança, que contrasta a transitoriedade da dificuldade, a ira momentânea, o choro noturno, com a constância do favor divino,
a vida no favor, a alegria matinal. E por fim o louvor como a resposta e o propósito último da libertação. O Salmo nos oferece, assim, um retrato muito vivo da dinâmica da fé, um espaço onde coexistem a vulnerabilidade extrema e a confiança ousada, a súplica insistente e a gratidão que transborda. Mostra essa jornada da dependência que foi esquecida na prosperidade, redescoberta na crise e finalmente celebrada na restauração. É um modelo de como processar a dor e transformá-la em testemunho. Sem dúvida. É uma mensagem potente de esperança, né? Cristalizada naquela promessa da alegria que vem pela manhã. Mesmo nas noites mais escuras, o Salmo aponta para a certeza de um novo dia, de uma restauração que é possível. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Como será que a memória vívida dos tempos difíceis, a lembrança do pranto, do pano de saco, da beira do abismo, como será que isso influencia a maneira como a alegria reencontrada, o folguedo, é experimentada e expressa? Talvez a intensidade da gratidão esteja diretamente ligada à consciência da profundidade de onde se foi resgatado. Uma alegria que não esquece a dor, sabe? Mas que a transcende em louvor. Fica essa reflexão. Bom, agradecemos por se juntarem a nós nesta análise do Salmo 30. Até a próxima.